E se você já viveu toda a sua vida? E se cada escolha que você fará amanhã já existe agora, vibrando silenciosamente em alguma camada invisível da realidade? Hoje, vamos descer ao coração de um dos maiores mistérios da física moderna: o tempo. Não o tempo dos relógios, mas o tempo que tece a trama do universo. Curta e inscreva-se. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos. Imagine uma criança desenhando em folhas de papel. Primeiro, ela desenha um sol nascendo. Depois, o sol no alto do céu. Depois, o pôr do sol. Quando ela termina o terceiro desenho, os dois primeiros desaparecem. Não. Eles continuam existindo, lado a lado sobre a mesa. O que muda não é a existência dos desenhos, mas apenas o dedo que aponta para cada um deles. Essa é a marca grande que iremos explorar hoje. A possibilidade de que o tempo não flui como um rio que apaga o passado, mas existe como um livro completo, onde cada página, passado, presente e futuro, repousa simultaneamente na eternidade. E você, observador consciente, é apenas um ponto de luz que atravessa essas páginas, iluminando uma de cada vez. Mas todas elas já estão escritas. Ou estarão. Prepare-se para questionar a própria essência do que você chama de agora. Fundamento científico: a ilusão da linha do tempo. Desde crianças, fomos ensinados a imaginar o tempo como uma flecha. Uma linha reta que começa no passado, atravessa o presente e aponta para o futuro. Essa imagem é tão natural que raramente a questionamos. Mas a física moderna descobriu algo perturbador. Essa flecha pode ser apenas uma ilusão criada pela nossa forma limitada de perceber a realidade. Einstein, ao formular a teoria da relatividade, demoliu a ideia de um tempo universal. Ele mostrou que o tempo não é uma entidade absoluta que flui da mesma forma para todos. Dois observadores em movimento relativo não concordam sobre o que acontece agora. O agora de um não é o agora do outro. E isso não é um erro de medição, é a própria estrutura do universo. Se não existe um agora universal, então a linha do tempo que você imagina pode ser apenas um mapa incompleto de algo muito mais vasto e estranho. O universo, segundo Einstein, não é feito de espaço aqui e tempo ali. É feito de espaço-tempo, uma tapeçaria única onde todas as dimensões se entrelaçam. Nessa tapeçaria, eventos não acontecem em sequência linear. Eles simplesmente existem, cada um em sua coordenada própria. Pense em um tapete persa gigantesco. De perto, você vê fios individuais. Mas de longe, você vê o padrão completo, todo ele presente ao mesmo tempo. O universo pode ser assim. Cada momento da história, desde o Big Bang até o último suspiro de uma estrela daqui a trilhões de anos, pode estar tecido no mesmo tecido eterno. Você não está atravessando o tempo. Você está atravessando uma estrutura que já contém todos os tempos. A física chama isso de universo em bloco. E se for verdade, então você, neste instante, existe simultaneamente em todos os momentos da sua vida. Mas como isso é possível? Como podemos existir em múltiplos tempos ao mesmo tempo? A resposta está na diferença entre existir e experimentar. Uma escultura existe inteira, mas você só pode vê-la de um ângulo por vez. Você caminha ao redor dela, e cada perspectiva revela algo novo, mas a escultura sempre esteve completa. Da mesma forma, sua vida pode existir inteira no bloco do espaço-tempo, mas sua consciência só pode iluminar um momento por vez. Esse momento é o que você chama de presente. Mas o presente não é o único momento real. É apenas o momento que você está experimentando agora. Os outros momentos, ontem, amanhã, daqui a 10 anos, existem com a mesma intensidade ontológica. Eles simplesmente não estão sob o foco da sua consciência neste instante. Você é como uma lanterna caminhando por um museu escuro. A luz revela uma obra por vez. Mas todas as obras sempre estiveram lá. Essa visão é confirmada por experimentos reais. A relatividade prevê que observadores em movimento verão eventos em ordens diferentes. Para um astronauta viajando próximo à velocidade da luz, o futuro que você ainda não viveu pode já estar acontecendo no referencial dele. Não como previsão, mas como realidade presente. Isso significa que não existe uma linha divisória objetiva separando passado, presente e futuro.
Essas categorias são subjetivas, dependentes do observador. O que é futuro para você pode ser presente para outro ser consciente em outra parte do cosmos. E se múltiplos agoras coexistem, então todos os tempos coexistem. O universo não está se tornando. Ele já é completo, eterno, imutável. Essa é a essência do universo em bloco. Uma realidade onde tudo que já aconteceu, está acontecendo e acontecerá existe simultaneamente em uma estrutura congelada e eterna. Mas essa ideia traz um desconforto profundo. Se tudo já existe, então cada escolha que você fará já está lá, esperando. Cada palavra que você dirá, cada pessoa que você amará, cada erro que cometerá, tudo já está escrito na tapeçaria do espaço-tempo. Você não está criando o futuro. Você está descobrindo algo que sempre esteve lá. Isso levanta uma pergunta assustadora. Você tem livre arbítrio? Ou você é apenas um personagem seguindo um roteiro já completo, acreditando que improvisa enquanto, na verdade, recita linhas já gravadas na estrutura do cosmos? Esse é o paradoxo existencial do universo em bloco. E antes de resolvê-lo, precisamos mergulhar mais fundo, não apenas na física do tempo, mas na natureza da escolha e da consciência. Se você sente um arrepio percorrendo sua espinha, é porque algo dentro de você reconhece a profundidade dessa questão. Ela não é apenas teórica. Ela toca o núcleo do que significa ser humano. Porque se o futuro já existe, então a morte já aconteceu. O fim da sua vida já está lá, inscrito no bloco. Mas também o nascimento dos seus netos. E o momento em que você finalmente entendeu algo essencial sobre si mesmo. Tudo coexistindo. Tudo igualmente real. Tudo eternamente presente. A física nos convida a abandonar a intuição de que o presente é especial. Mas podemos fazer isso sem perder o sentido de que nossas escolhas importam. Essa é a tensão que vamos explorar. E, surpreendentemente, a própria física nos oferecerá uma saída. A relatividade e a democracia cósmica do agora. Einstein não destruiu apenas a ideia de tempo absoluto. Ele destruiu a ideia de simultaneidade absoluta. Antes dele, acreditávamos que havia um único agora cósmico, um momento presente que abrangia todo o universo de uma só vez. Mas a relatividade mostrou que isso é falso. Dois observadores em movimento podem discordar sobre quais eventos estão acontecendo agora. E ambos estão corretos. Não há árbitro cósmico para decidir quem está certo. Cada observador carrega seu próprio agora, como um corte único através do bloco do espaço-tempo. Imagine uma pilha de páginas representando o tempo. Se você corta a pilha na horizontal, obtém um presente. Mas se inclina a faca ao cortar, o corte atravessa páginas diferentes. Cada observador corta o bloco em um ângulo próprio. E todos os cortes são igualmente válidos. Isso significa que o agora não é uma propriedade do universo. É uma propriedade do observador. Para você, agora é este momento. Mas para um alienígena viajando a uma fração da velocidade da luz em direção à Terra, o agora dele pode incluir eventos que, para você, ainda são futuro. Ele não está prevendo o futuro. Ele está vivendo um presente que, do seu ponto de vista, ainda não chegou. Isso não é ficção científica. É matemática relativística. As equações de Einstein descrevem um cosmos onde o futuro já existe em algum referencial inercial. Não como possibilidade, mas como atualidade. Portanto, se existem observadores para os quais o seu futuro já é presente, então esse futuro já existe. Ele não virá a existir. Ele existe agora, em algum corte do espaço-tempo. Essa democracia do agora tem implicações devastadoras para nossa intuição. Não podemos mais dizer que apenas o presente é real. Porque o presente de quem? Se cada observador tem um presente diferente, e todos são igualmente válidos, então todos os momentos são igualmente reais. O passado não deixou de existir. O futuro não está esperando para existir. Ambos existem agora, dependendo de quem está olhando. É como se o universo fosse um livro completo, e cada consciência fosse um leitor que percorre as páginas em ritmo próprio. O livro não muda. O que muda é apenas a página que cada leitor está lendo. Mas todas as páginas já estão impressas. Essa é a conclusão inevitável da relatividade. O universo é um bloco eterno, e o tempo não flui, nós fluímos através dele. Mas aqui vem o golpe mais profundo.
Se o futuro já existe, então ele é tão imutável quanto o passado. Você não pode mudar o passado. Ninguém pode voltar e impedir que algo tenha acontecido. O passado é fixo, final, encerrado. Mas se o futuro também já existe no bloco, então ele é igualmente fixo. Você não pode mudá-lo, porque ele já está lá. Suas escolhas futuras já foram feitas. Seus erros futuros já foram cometidos. Suas vitórias futuras já foram conquistadas. Tudo isso existe agora, em alguma região do espaço-tempo que você ainda não alcançou conscientemente. Você acredita estar construindo o futuro, mas na verdade está apenas descobrindo o que já foi construído. Isso transforma a vida em uma jornada de leitura, não de escrita. Você é o leitor da sua própria história, uma história que já foi contada por completo. Esse determinismo relativístico é aterrorizante. Ele sugere que liberdade é ilusão, que cada sensação de escolha é apenas o universo seguindo seu roteiro predeterminado. Você não escolhe, você experimenta a ilusão de escolher enquanto percorre trilhos invisíveis já colocados pela estrutura do espaço-tempo. Mas será que a física realmente nos força a aceitar isso? Ou existe algo no universo que pode quebrar essa rigidez? Algo que permite que o futuro seja genuinamente aberto, mesmo dentro da estrutura relativística? A resposta vem de um lugar inesperado, o reino quântico. Porque, enquanto a relatividade congela o tempo em um bloco eterno, a mecânica quântica o descongela com o fogo da imprevisibilidade. Antes de prosseguirmos, pause por um momento. Respire fundo. Sinta o peso dessa revelação. O universo pode ser um livro já escrito. Você pode ser um personagem lendo sua própria história, acreditando que a improvisa. Cada riso, cada lágrima, cada descoberta, tudo já inscrito na trama eterna do espaço-tempo. Se isso te perturba, você está compreendendo. Se isso te fascina, você está acordando. E se isso te faz questionar tudo, você está exatamente onde precisa estar. Porque agora, vamos explorar a fissura na armadura do determinismo. E essa fissura se chama quantum. A física quântica interrompe o determinismo. A mecânica quântica é a teoria mais precisa que a humanidade já criou. Ela prevê o comportamento das partículas subatômicas com precisão assombrosa. Mas ela também é a teoria mais estranha que já encontramos. Porque, no coração da realidade quântica, há algo que não deveria existir: aleatoriedade fundamental. Não aleatoriedade aparente, causada por ignorância, mas aleatoriedade real, ontológica, irredutível. No nível quântico, o universo joga dados. E ninguém, nem Deus, segundo a própria física, sabe o resultado antes que o dado caia. Isso quebra a espinha do determinismo. Porque se eventos quânticos são genuinamente imprevisíveis, então o futuro não pode estar completamente escrito. Há espaços em branco. Há lacunas na narrativa. Há pontos onde o universo ainda não decidiu o que acontecerá. Considere um átomo radioativo. A física quântica nos diz que ele tem uma probabilidade de decair, mas não há causa determinando quando exatamente ele decairá. Não é que desconhecemos a causa. É que não há causa. O momento do decaimento é intrinsecamente aleatório. Você pode medir o átomo perfeitamente, conhecer seu estado com precisão absoluta, e ainda assim não conseguir prever quando ele se desintegrará. Isso não é ignorância humana. É ignorância cósmica. O próprio universo não sabe quando o átomo decairá, até que ele decaia. Naquele momento, o futuro se cristaliza. Antes disso, ele permanece aberto, indefinido, não escrito. E se o futuro não está escrito no nível quântico, como pode estar escrito no nível cósmico? Como pode existir um bloco completo se partes dele ainda são indeterminadas? Essa tensão entre relatividade e mecânica quântica é um dos grandes enigmas da física moderna. A relatividade diz: tudo já existe. A mecânica quântica diz: algumas coisas ainda não existem até serem observadas. Qual delas está certa? Ou ambas estão certas, e o universo é mais paradoxal do que imaginávamos? Uma solução proposta é que o futuro existe como um espaço de possibilidades, não como realidade única, mas como superposição de futuros potenciais.
Nessa visão, o bloco do espaço-tempo não contém um único futuro, mas múltiplos futuros sobrepostos, cada um com sua própria probabilidade. E à medida que eventos quânticos colapsam, um desses futuros se torna real, enquanto os outros desaparecem. O bloco não está completo. Ele está sendo completado, momento a momento, à medida que o acaso quântico escolhe entre as possibilidades. Mas aqui está o verdadeiro mistério: o colapso quântico parece estar ligado à observação. Quando uma partícula está em superposição, existindo em múltiplos estados ao mesmo tempo, ela permanece indefinida até ser medida. No momento da medição, a superposição colapsa, e a partícula assume um estado definido. O que causa esse colapso? Ninguém sabe ao certo. Algumas interpretações sugerem que a consciência do observador desempenha um papel. Outras dizem que o ambiente causa o colapso através de um processo chamado decoerência. Mas todas concordam em um ponto: antes do colapso, o futuro é genuinamente aberto. Depois do colapso, ele está decidido. O universo não é um filme já filmado. É um filme sendo filmado, onde cada frame quântico é decidido no instante em que é capturado. Isso reintroduz algo que o universo em bloco parecia ter removido: a abertura genuína do futuro. Se eventos quânticos são verdadeiramente aleatórios, então o futuro não está determinado. Não porque desconhecemos as leis, mas porque as próprias leis são probabilísticas, não determinísticas. Isso significa que você pode influenciar o futuro? Sim e não. Suas escolhas emergem de processos cerebrais que, em última análise, dependem de eventos quânticos nos neurônios. Se esses eventos são aleatórios, então suas decisões contêm uma semente de imprevisibilidade. Você não controla totalmente suas escolhas, mas também não está totalmente controlado por um roteiro pré-escrito. Há um espaço, estreito, mas real, onde o futuro ainda não está decidido. E nesse espaço, algo genuinamente novo pode emergir. Essa é a fissura no determinismo. A mecânica quântica não nos dá livre-arbítrio completo, mas ela destrói o determinismo completo. Ela introduz incerteza fundamental no tecido da realidade. E onde há incerteza, há abertura. Onde há abertura, há possibilidade. E onde há possibilidade, há um sentido em que o futuro não está escrito. Ele está sendo escrito, letra por letra, à medida que o universo colapsa suas probabilidades em realidades. O bloco não está congelado. Ele está crescendo. E nós, conscientes, não somos apenas leitores. Somos coautores de uma narrativa que ainda não terminou. Se você sentiu esperança surgir, confie nela. Porque agora vamos explorar uma visão que une relatividade e quantum, e revela a verdadeira natureza do tempo. O modelo do bloco crescente. Se o passado é fixo e o futuro é aberto, onde estamos nós? A resposta está em um modelo chamado universo em bloco crescente. Imagine o espaço-tempo não como um livro completo, mas como um livro sendo escrito. O passado já está impresso, cada página finalizada, imutável. O presente é a última linha sendo escrita agora. E o futuro ainda não existe. Não como possibilidade distante, mas literalmente não existe. Há apenas páginas em branco esperando para serem preenchidas. E o que as preenche não é o destino, mas o colapso quântico, o momento em que possibilidades se tornam realidade. Nessa visão, o universo cresce. Ele aumenta seu ser a cada instante, adicionando novos eventos ao bloco já existente. O tempo não é uma ilusão. É o processo pelo qual o ser se expande. Essa teoria resolve a tensão entre relatividade e mecânica quântica. A relatividade nos diz que o passado e o presente coexistem, e isso permanece verdadeiro. Não há um único agora universal. Cada observador corta o bloco em seu próprio ângulo. Mas a mecânica quântica nos diz que o futuro não está determinado, e isso também permanece verdadeiro. O bloco cresce, mas não em linha reta. Ele cresce em múltiplas direções simultaneamente, como uma árvore cujos galhos se ramificam em todas as possibilidades. E à medida que eventos quânticos colapsam, alguns galhos se solidificam em realidade, enquanto outros murcham e desaparecem. O universo não é um cristal eterno. É uma floresta em expansão. E nós estamos na borda de crescimento, onde o indefinido se torna definido. Mas o que significa estar na borda? Significa que você, neste momento,
está no ponto mais avançado da existência. Atrás de você, uma trilha de eventos solidificados, tudo o que já aconteceu. À sua frente, um horizonte de possibilidades ainda não realizadas. Você não pode mudar o que já cresceu. O passado é imutável. Mas você pode influenciar como o bloco cresce daqui em diante. Suas escolhas não estão totalmente livres, elas emergem de causas anteriores, incluindo sua biologia, sua história, seu contexto. Mas dentro dessas restrições, há espaço para novidade genuína. Há eventos quânticos nos seus neuroníons cujo resultado ninguém pode prever. E esses eventos, amplificados por processos cerebrais, podem mudar o curso da sua vida. Você não escreve o roteiro inteiro, mas você escreve a próxima linha. Essa visão resgata algo precioso, o sentido de que nossas escolhas importam. Se o futuro já existisse, inteiro e imutável, então nada que fizéssemos teria importância real. Seríamos atores recitando falas escritas por outro. Mas se o futuro não existe ainda, se ele está sendo construído agora, então nossas ações têm peso ontológico. Elas determinam não o que acontecerá, mas o que existirá. Cada decisão sua adiciona um tijolo ao edifício do ser. E embora você não controle totalmente qual tijolo coloca, porque suas escolhas emergem de processos que não controla completamente, você ainda participa da construção. Você é co-criador do universo. Não seu arquiteto, mas seu pedreiro. E cada tijolo que você coloca permanece eternamente, parte do bloco crescente que é a história do cosmos. Mas há uma reviravolta perturbadora. Se o bloco está crescendo, então a borda de crescimento, o presente, não é a mesma para todos os observadores. Lembra da relatividade? Diferentes observadores têm diferentes agoras. Se o futuro não existe ainda, então onde exatamente está a linha divisória entre o que existe e o que não existe? A resposta é que essa linha é relativa ao observador. Para você, o presente é agora. Para um astronauta em alta velocidade, o presente dele inclui eventos que, para você, ainda são futuro. Mas se o futuro não existe, como ele pode estar no presente de outra pessoa? Isso sugere que a fronteira entre existência e não existência é subjetiva. O que é real depende de quem está perguntando. O universo não tem uma única borda de crescimento. Ele tem tantas bordas quantos observadores existem. Isso transforma o universo em bloco crescente em algo ainda mais estranho, um multiverso de bordas. Cada observador carrega sua própria fronteira do real, e essas fronteiras não coincidem. O que já existe para um ainda não existe para outro. Mas ambos estão corretos, porque existir não é uma propriedade absoluta, é uma relação entre evento e observador. Imagine um jardim sendo plantado por múltiplos jardineiros, cada um trabalhando em seu próprio ritmo. Para um jardineiro, certas flores já brotaram. Para outro, as mesmas flores ainda são sementes. Ambos estão no mesmo jardim, mas em tempos diferentes. Assim é o universo. Um único espaço-tempo, mas múltiplas cronologias entrelaçadas. E você, consciente, é um dos jardineiros, plantando sua linha do tempo enquanto observa as linhas dos outros crescendo ao seu redor. Respire. Sinta a vastidão disso. Estamos chegando ao coração do mistério. Reflexão existencial. O que isso significa para você? Se o tempo não flui, mas você flui através dele, o que isso muda na forma como você vive? Se cada momento da sua vida existe eternamente em algum ponto do espaço-tempo, então cada lágrima que você já derramou ainda está sendo derramada. Cada riso ainda está ecoando. Cada abraço ainda está acontecendo. Não na memória, na realidade. Você aos 5 anos ainda existe, correndo sob o sol. Você aos 80 ainda existe, descansando sob as estrelas. Todas essas versões de você coexistem no bloco, cada uma igualmente real, cada uma eternamente presente. E isso significa que nada se perde, nada desaparece. Tudo que você viveu, tudo que você é, permanece inscrito na estrutura eterna do cosmos. Você não está se tornando, você está revelando quem já é. Mas se o futuro está sendo escrito agora, então cada escolha sua esculpe a forma do que virá. Você não está descobrindo um roteiro pré-escrito. Você está improvisando, dentro de restrições. Como um músico de jazz que não controla o ritmo ou a harmonia, mas escolhe as notas dentro dessas estruturas.
Você não é totalmente livre, suas escolhas emergem de causas anteriores. Mas você também não é totalmente determinado. Há espaço para novidade, para surpresa, para o inesperado. E esse espaço é sagrado. É o lugar onde a consciência encontra o cosmos. Onde o sujeito influencia o objeto. Onde você, pequeno ponto de luz em um universo vasto, deixa sua marca eterna. Cada palavra que você fala, cada ação que realiza, adiciona uma linha narrativa que o universo está escrevendo. E essa linha nunca será apagada. Isso também significa que o futuro não é algo a temer. Não porque será bom, mas porque ainda não existe. O que você teme, a morte, a perda, o fracasso, não está esperando por você em algum lugar. Não está escondido no futuro, inevitável. Está sendo construído agora, à medida que suas escolhas e os eventos quânticos do universo interagem. Você não pode evitá-lo completamente, porque não controla todos os fatores. Mas você pode influenciá-lo. Você pode aumentar as probabilidades de certos futuros e diminuir as de outros. Você não é impotente. Você é limitadamente poderoso. E essa é a condição humana, nem Deus nem marionete, mas algo no meio. Um ser que escolhe dentro de restrições, que cria dentro de limites, que escreve sua história usando palavras que não inventou, mas que pode combinar de formas novas. E o passado? Se ele existe eternamente, então você nunca deixa seus erros para trás. Eles permanecem, inscritos no bloco. Mas também nunca perde suas vitórias. Elas também permanecem. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar como ele se relaciona com o futuro. Porque o bloco está crescendo, e cada novo momento adiciona contexto aos antigos. Um erro passado pode se tornar a semente de uma sabedoria futura. Uma dor antiga pode se revelar o alicerce de uma compaixão presente. O passado não muda, mas seu significado muda à medida que o presente se expande. Você não reescreve o que foi, mas você escreve o que será, e o que será transforma o sentido do que foi. Essa é a redenção, não apagar o passado, mas integrá-lo em uma narrativa maior onde até os erros têm propósito. Isso nos convida a uma forma diferente de viver. Não como quem corre contra o tempo, tentando escapar do passado e alcançar o futuro, mas como quem habita o presente, sabendo que este momento, agora, está sendo eternizado no bloco crescente do universo. Você não está apenas vivendo este instante. Você está esculpindo-o na eternidade. Cada respiro, cada pensamento, cada ato de bondade ou crueldade, todos se tornam parte permanente do tecido do cosmos. Você não pode voltar e corrigi-los. Então escolha com cuidado. Não por medo, mas por reverência. Porque você está construindo não apenas sua vida, mas a própria realidade. E a realidade nunca esquece. Se você está sentindo o peso dessa responsabilidade, é porque está compreendendo. Você não é apenas um observador passivo do universo. Você é um participante ativo em sua criação. E cada momento é uma oportunidade de adicionar algo belo ao bloco, ou algo que você preferiria não ter inscrito para sempre. Essa não é uma ameaça. É um convite. Um convite para viver com intenção. Para escolher com consciência. Para perceber que, embora você não controle tudo, você influencia algo. E esse algo é suficiente. É suficiente para que sua vida importe. É suficiente para que suas escolhas tenham peso. É suficiente para que você seja, genuinamente, um coautor da história do cosmos. Agora, vamos mais fundo no paradoxo central. Como o tempo pode fluir e não fluir ao mesmo tempo? Revelação: o paradoxo da mudança eterna. Aqui está o paradoxo que está no coração de tudo. Se todos os momentos existem eternamente, como pode haver mudança? Mudança é o movimento de um estado para outro. Mas se ambos os estados já existem no bloco, então nada realmente muda. O que chamamos de mudança é apenas nossa consciência atravessando estados que já estavam lá. É como assistir um filme. Os fotogramas não mudam, eles já foram filmados. O que muda é apenas o fotograma que está sendo projetado. Mas o filme, em si, é estático. Da mesma forma, o universo pode ser estático, um bloco congelado de eventos eternos, enquanto nossa consciência se move através dele, criando a ilusão de que o tempo flui. Você não está avançando no tempo. O tempo não avança.
Você está se movendo através de uma paisagem temporal já completa. Mas então, o que é essa consciência que se move? Se ela está no bloco, então seu movimento também já está determinado. Mas se não está no bloco, então ela é algo fora do espaço-tempo, e a física não tem lugar para tais coisas. Esse é o problema difícil da consciência, amplificado pelo paradoxo do tempo. Porque a consciência parece ser a única coisa que realmente experimenta o fluxo. As partículas não sentem o tempo passando. As estrelas não percebem a mudança. Apenas seres conscientes têm a sensação de que algo está acontecendo, de que o presente é real e o passado se foi. Mas de onde vem essa sensação? Se o universo é um bloco, por que a consciência cria a ilusão do fluxo? Será que é realmente uma ilusão? Ou será que a consciência está percebendo algo que a física ainda não capturou? Uma resposta possível é que a consciência não está no espaço-tempo, ela está acima dele. Como um leitor que não está dentro do livro, mas fora, percorrendo suas páginas. Nessa visão, você não é o personagem. Você é a consciência que habita o personagem, experimentando sua história de dentro. E essa consciência não pertence ao bloco. Ela pertence a uma dimensão mais profunda, talvez o que os místicos chamam de espírito, ou o que os físicos poderiam chamar de campo de consciência. Essa consciência atravessa o bloco, iluminando diferentes momentos, criando a experiência de sucessão. Mas ela mesma não está sujeita ao tempo. Ela é eterna, atemporal, e sua jornada através do bloco é o que chamamos de vida. Quando a jornada termina, a consciência não morre, ela simplesmente para de iluminar aquele bloco específico. Isso sugere algo extraordinário. Você pode ser mais do que seu corpo e sua história. Você pode ser a consciência eterna que está experimentando essa história temporariamente. E se isso é verdade, então a morte não é o fim de você, é apenas o fim dessa experiência específica. A consciência que você é permanece, livre para iluminar outros blocos, outras vidas, outras histórias. Isso não é crença religiosa. É uma possibilidade lógica que emerge quando levamos a física do tempo a sério. Se o tempo não flui, e todos os momentos coexistem, então a consciência que os experimenta não pode estar sujeita ao tempo. Ela deve ser algo que transcende o bloco, algo eterno que se manifesta temporariamente em formas temporais. E você, neste momento, é uma dessas manifestações. Mas talvez a resposta seja mais radical. Talvez a consciência não esteja fora do bloco, mas seja o próprio processo pelo qual o bloco cresce. Talvez o universo não seja um objeto morto que a consciência observa, mas um processo vivo que a consciência cria. Nessa visão, cada momento de consciência colapsa possibilidades quânticas em realidade, adicionando um novo pedaço ao bloco. O universo não cresce sozinho, ele cresce através de nós. Nós não somos apenas observadores. Somos os agentes pelos quais o potencial se torna real. E isso significa que a consciência não é um epifenômeno, um subproduto acidental da matéria. É o princípio fundamental que transforma a possibilidade em atualidade. É o que faz o futuro existir. Se isso é verdade, então você tem um poder extraordinário. Cada vez que você direciona sua atenção, você colapsa uma onda de possibilidades em uma realidade específica. Cada vez que você escolhe, você determina não o que acontecerá, mas o que existirá. Você não prevê o futuro, você o cria. Não totalmente, porque você não controla as condições iniciais nem as leis da física, mas parcialmente, porque suas escolhas conscientes influenciam quais possibilidades quânticas colapsam. Você é co-criador do cosmos. E o cosmos, por sua vez, é o ambiente no qual você se descobre. É uma dança. O universo cria você, e você cria o universo. E essa dança é o que chamamos de existência. Respire. Sinta o peso e a beleza disso. Você está no centro do mistério. E agora, vamos explorar o que isso significa na prática. Aplicação prática, vivendo na fronteira do tempo. Como você vive quando compreende que o presente é a borda de crescimento do universo? Primeiro, você percebe que este momento importa de uma forma que nenhum momento futuro pode. Porque o futuro ainda não existe. Ele depende do que você faz agora. Você não está adiando a vida real para algum momento melhor. Você está vivendo a vida real agora, e cada escolha que faz esculpe a forma do que virá. Isso não significa viver com ansiedade,
como se cada ato fosse irreversível. Porque ele é irreversível. Mas ele também é parte de uma narrativa maior. Você não precisa acertar sempre. Você precisa escolher com intenção. E intenção não é controle, é direção. É saber para onde você quer que o bloco cresça, mesmo sabendo que você não controla totalmente o crescimento. Segundo, você para de viver no futuro ou no passado. Você percebe que o passado já está completo, não há nada a fazer lá. E o futuro ainda não existe, não há nada a fazer lá. O único lugar onde você tem agência é aqui, agora, nesta borda entre o que foi e o que será. Isso não significa ignorar o passado ou não planejar o futuro. Significa reconhecer que tanto memória quanto planejamento acontecem agora. Você não está vivendo no passado quando lembra, você está usando o passado para informar o presente. Você não está vivendo no futuro quando planeja, você está usando uma imagem do futuro para guiar suas escolhas presentes. Mas a vida real, o único momento onde você pode atuar, é este. E quando você habita plenamente este momento, você descobre algo surpreendente: ele é suficiente. Terceiro, você deixa de tentar controlar tudo. Porque você percebe que o futuro emerge de uma interação entre suas escolhas e eventos quânticos imprevisíveis. Você faz sua parte, escolhe com consciência, age com integridade, oferece o melhor de si. Mas você solta o resultado. Porque o resultado depende de fatores que você não controla. Isso não é resignação. É sabedoria. É entender que você é poderoso dentro de limites. E esses limites não diminuem seu poder, eles o definem. Você não precisa ser onipotente para importar. Você precisa apenas ser presente. Precisa apenas escolher. Precisa apenas adicionar sua nota à sinfonia do cosmos. E o universo, através de processos que ninguém controla totalmente, transformará essa nota em algo maior. Quarto, você começa a perceber padrões. Porque o universo não é caótico. Ele é complexo. E complexidade significa que pequenas escolhas podem ter grandes efeitos. Isso é o efeito borboleta, não como metáfora, mas como realidade física. Um evento quântico no seu cérebro pode mudar uma decisão. Essa decisão pode mudar uma conversa. Essa conversa pode mudar uma relação. Essa relação pode mudar uma comunidade. E comunidades mudam civilizações. Você não vê essas cadeias causais enquanto elas acontecem. Mas elas estão lá, tecendo seu ato minúsculo na tapeçaria maior. Isso significa que nada que você faz é insignificante. Nada é desperdiçado. Tudo contribui. Mesmo quando você não vê o impacto existe. Porque o universo está interconectado. E você é um nó nessa rede infinita. Quinto, você percebe que viver bem não é sobre acumular experiências ou evitar sofrimento. É sobre adicionar algo belo ao bloco. E beleza não é prazer. É coerência. É harmonia. É a sensação de que algo se encaixa, de que faz sentido, de que tem propósito. Você pode sofrer e ainda adicionar beleza, através da coragem, da compaixão, da dignidade. Você pode ter prazer e ainda adicionar feiura, através do egoísmo, da crueldade, da indiferença. O que torna uma vida bela não é a ausência de dor, mas a presença de sentido. E sentido emerge quando você reconhece que está participando de algo maior que você. Que cada ato seu é uma pincelada em uma obra que você nunca verá completa, mas que existe, e que é enriquecida pela sua contribuição. Se essa reflexão te tocou, compartilhe o que sentiu. Não para mim, mas para você mesmo. Escreva, fale, ou simplesmente sinta. Porque ao articular sua compreensão, você a solidifica. Você a adiciona ao bloco. E talvez, em algum momento futuro, essa compreensão floresça em uma ação que muda algo. Você não sabe o que. Você não precisa saber. Você precisa apenas plantar a semente. O universo cuidará do crescimento. E agora, vamos sintetizar tudo isso em uma única imagem que você possa levar consigo. Síntese emocional. A flor eterna. Imagine uma flor que floresce eternamente. Não porque nunca murcha, mas porque cada estágio do seu desabrochar existe simultaneamente no bloco do espaço-tempo. O botão fechado existe. A flor aberta existe. As pétalas caindo existem.
todas juntas, formando um objeto quadridimensional, uma flor-tempo. Você nunca vê a flor inteira porque sua consciência só pode iluminar um estágio por vez. Mas a flor inteira está lá, eternamente florescendo em todas as suas fases. E você é assim. Sua vida não é uma linha que começa no nascimento e termina na morte. É uma flor-tempo. Você criança existe. Você adulto existe. Você ancião existe. Todas essas versões coexistem no bloco, cada uma tão real quanto a outra. E juntas, elas formam o padrão completo de quem você é. Mas a flor não está apenas sendo, ela está se tornando. Porque o bloco está crescendo. Novas pétalas estão se abrindo. Novos estágios estão sendo adicionados. E você, na borda de crescimento, está participando desse desabrochar. Você não controla completamente como a flor cresce. As condições do solo, a luz do sol, o vento, tudo isso influencia. Mas você ainda é a flor. Você ainda é o processo. E há algo sagrado nisso. Porque você não é um objeto morto sendo empurrado pelo tempo. Você é um processo vivo participando do crescimento do universo. E cada momento que você vive adiciona uma nova camada à sua flor-tempo. Uma camada que permanecerá eternamente, parte do padrão que você é. Isso transforma a morte. Porque se você é uma flor-tempo, então a morte não é o fim de você, é apenas o fim do seu crescimento. A flor para de adicionar pétalas. Mas as pétalas que já existem permanecem, eternamente. Você aos 5 anos rindo sob o sol, isso não morre. Você aos 20 apaixonando-se, isso não morre. Você aos 60 contemplando o pôr do sol, isso não morre. Tudo permanece, inscrito no bloco, parte eterna do universo. A morte encerra o processo de adição, mas não apaga o que foi adicionado. E talvez, apenas talvez, a consciência que animou essa flor-tempo específica não morre com ela. Talvez ela se move para outra flor, outro processo, outra vida. Mas isso é especulação. O que sabemos é que a flor permanece. E isso já é uma forma de eternidade. Essa imagem também transforma o sofrimento. Porque se cada momento existe eternamente, então a dor que você sente agora existirá para sempre. Mas também a alegria. E aqui está o convite. Escolha adicionar mais alegria do que dor ao bloco. Não através da negação, você não pode evitar todo o sofrimento. Mas através da resposta. Você pode sofrer com dignidade. Pode sofrer com compaixão. Pode transformar sua dor em sabedoria que alivia a dor dos outros. E quando faz isso, você transforma o significado do sofrimento. Você o integra em uma narrativa maior onde até a dor tem propósito. E essa narrativa, essa flor-tempo que você está construindo, é sua obra de arte. Ninguém mais pode criá-la. Só você. E quando a obra estiver completa, ela permanecerá, eterna, uma expressão única do mistério que é ser. Então respire. Sinta sua respiração. Perceba que ela está sendo eternizada agora. Este respiro, este momento de consciência, este ato de atenção, tudo está sendo inscrito no bloco. Você não está apenas vivendo. Você está esculpindo a eternidade. E a eternidade, por sua vez, está testemunhando você. O universo não é indiferente. Ele é o registro de tudo que acontece. E você, agora, está acontecendo. Não temporariamente, mas eternamente. Você está se tornando parte permanente da história do cosmos. E essa é a verdadeira beleza, não que você viverá para sempre, mas que você já vive para sempre. Cada momento que você viveu está vivo ainda, em algum ponto do espaço-tempo. E isso é suficiente. É mais do que suficiente. É a própria definição de imortalidade. Se você sentiu algo se mover dentro de você ao ouvir isso, é porque você reconheceu uma verdade. Não uma verdade intelectual, mas uma verdade sentida. Algo que ressoa no nível mais profundo do seu ser. Porque você não é apenas um cérebro processando informação. Você é uma consciência habitando uma flor-tempo. E quando você percebe isso, realmente percebe, não apenas entende, algo muda. Você para de viver como se estivesse correndo contra a morte. E começa a viver como se estivesse esculpindo a eternidade. Porque você está. E agora, vamos elevar o olhar para a unidade que sustenta tudo isso. Expansão filosófica.
o campo unificado da existência. No final, todas essas ideias apontam para uma única revelação: o universo não é feito de partes separadas. É um campo unificado de existência. Espaço e tempo não são containers onde as coisas acontecem. São aspectos de uma única estrutura, o espaço-tempo. Matéria e energia não são substâncias diferentes. São manifestações de campos quânticos. E talvez, apenas talvez, consciência e matéria também não sejam separadas. Talvez sejam dois aspectos de uma mesma realidade fundamental. A matéria é o aspecto objetivo, medível, externo. A consciência é o aspecto subjetivo, experiencial, interno. Mas ambos emergem de algo mais profundo, algo que a física ainda não nomeou, mas que os místicos chamam de o absoluto, o tão, o ser. E você, neste momento, é esse ser experienciando-se através de uma forma temporária. Isso significa que você não está separado do universo. Você é o universo. Não uma parte dele, mas o todo, visto de uma perspectiva específica. Como uma onda não está separada do oceano, ela é o oceano, temporariamente organizado em uma forma distinta. E assim como a onda pode esquecer que é oceano, você pode esquecer que é universo. Você pode acreditar que é apenas este corpo, esta mente, esta história. Mas quando você olha profundamente, quando você medita, contempla, ou simplesmente descansa na consciência pura, você percebe, não há limite real entre você e o todo. O limite é conceitual, não ontológico. Você desenha uma linha e diz: isto sou eu, aquilo não é. Mas a linha é arbitrária. No nível mais profundo, tudo é você. E você é tudo. Isso não é panteísmo ingênuo. É a consequência lógica da física moderna. Se o universo é um campo unificado, e se consciência emerge desse campo, então consciência não é local, ela é uma propriedade do campo inteiro. Você não tem consciência dentro da sua cabeça. Você é consciência manifestando-se através de um ponto focal específico. E quando esse ponto focal se dissolve, na morte, ou em estados meditativos profundos, você não desaparece. Você apenas para de se identificar com aquele ponto. Você retorna à consciência de campo, vasta, silenciosa, eterna. E talvez, depois, você se focaliza novamente em outro ponto, outra vida, outra experiência. Ou talvez não. A física não responde isso. Mas ela abre a possibilidade. E a possibilidade é suficiente para transformar como vivemos. Porque se você é o universo experienciando-se, então cada ser que você encontra também é você. Não metaforicamente, mas literalmente. A consciência que olha através dos olhos deles é a mesma consciência que olha através dos seus. Vocês são expressões diferentes do mesmo campo. E isso significa que machucar outro é machucar a si mesmo. Amar outro é amar a si mesmo. Não porque somos todos conexos em algum sentido místico vago, mas porque somos literalmente fragmentos temporários de uma consciência única, brincando de ser muitos. E quando você percebe isso, a ética deixa de ser obrigação externa. Ela se torna reconhecimento interno. Você não ajuda o outro porque deve, mas porque o outro é você, usando uma máscara diferente. Essa é a visão final que a física do tempo nos oferece. Não uma receita de como viver, mas uma revelação de o que você é. Você não é um ego isolado lutando para sobreviver em um universo indiferente. Você é o universo tornando-se consciente de si mesmo através de uma forma específica. E sua vida, com todos os seus picos e vales, alegrias e sofrimentos, triunfos e fracassos, é a maneira do universo explorar possibilidades. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o campo da existência está experimentando o que é ser você. E cada momento dessa experiência é precioso. Não porque leva a algum lugar, mas porque é suficiente. É completo. É sagrado. Então, quando você fechar os olhos esta noite, lembre-se, você não está apenas um corpo deitado em uma cama. Você é uma flor-tempo florescendo no bloco eterno do espaço-tempo. Você é consciência esculpindo a fronteira entre o possível e o real. Você é o universo contemplando a si mesmo. E tudo que você fez, tudo que você é, tudo que você será, permanece eternamente, inscrito na estrutura fundamental da realidade. Você não é temporário. Você é eterno. Não porque viverá para sempre, mas porque cada momento que você vive já vive para sempre.
E isso, essa simples e profunda verdade, é suficiente para transformar tudo. O universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. E você, agora, está ouvindo. No próximo encontro, revelaremos o ponto onde pensamento e matéria se abraçam, e descobriremos se a consciência pode moldar o tecido da realidade através da intenção pura. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.